Bom, nesta disciplina de projeto e desenvolvimento de algoritmos, agora o próximo passo é a gente entender o que são algoritmos, o que significa isso, qual é o foco central dessa disciplina, falar sobre algoritmo, né? Durante essa aula, a gente vai seguir esses itens. Primeiro, a gente vai mostrar os objetivos da aula, o que a gente espera que vocês, ao final da aula, tenham compreendido. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o que são algoritmos, fazer uma breve introdução, falar alguma coisa sobre isso. Depois nós vamos mostrar como é que se representam algoritmos. Claro que a gente, quando escreve alguma coisa, você tem algumas regras, e nós vamos mostrar quais são as regras básicas para você escrever um algoritmo. E por último, nós vamos começar a falar, porque durante o curso vocês vão ver isso mais vezes, mas apresentar para vocês algumas técnicas que são usadas durante o projeto de algoritmos. A gente não vai esgotar o assunto, porque isso será novamente mostrado para vocês com mais detalhes, e outras técnicas também serão mostradas ao longo do curso. Bom, os objetivos, como eu falei, a gente vai mostrar o que são algoritmos, é uma palavra talvez diferente, que muitos não conhecem, né? Nós vamos mostrar como é que são representados. Existem 3 maneiras diferentes que as pessoas usam para escrever essas receitas para o computador, que são verdadeiras receitas, e a gente vai falar sobre essas técnicas, tá certo? Bom, receita, esse é um conceito importante. O algoritmo, na verdade, é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência precisa de operações para resolver um problema específico. A palavra importante aqui é sequência precisa de operações. Essa é a ideia central. Uma receita de bolo, ela é um algoritmo. Você está explicando para uma pessoa como é que ela deve preparar um bolo. Agora, há receitas que não são precisas. Por exemplo, eu me sinto muito mal que eu não sou bom cozinheiro quando eu leio lá, colocar sal a gosto, né? Cada pessoa pode resolver esse problema de uma certa maneira, ou então mexer até ficar no ponto. Quanto tempo é isso? Não é preciso. Cada pessoa toma uma decisão na hora. O computador, como não tem a nossa inteligência, não tem a nossa percepção do que está acontecendo, não sente gosto, ele não pode receber uma instrução dessa. O máximo que você pode dizer é o seguinte: colocar 3 gramas de sal, ou então mexer durante 2 minutos e meio. Isso é uma receita precisa. Agora, uma receita como a gente costuma fazer, não é um algoritmo, mas que precisa ser modificado. Então, dentro desse conceito, pode ficar parecendo que é um negócio complicado. Não é. Todos nós sabemos criar e sabemos seguir algoritmos por intuição, por raciocínio. Por exemplo, quando de manhã cedo eu estabeleço como é que eu vou de casa até o trabalho, qual é o ônibus que eu vou pegar, qual é o ponto do ônibus, ou então quando eu tenho que explicar a uma pessoa qual é um caminho que ela deve seguir até um certo endereço, eu estou criando um algoritmo, eu estou explicando para uma pessoa como é que ela deve, quais são os passos que ela deve seguir para resolver o problema de ir até o trabalho. Quando eu faço um bife à milanesa, eu estou seguindo uma receita, eu estou fazendo um algoritmo. Como trocar o pneu de carro? Se eu não souber trocar um pneu de carro, eu posso abrir o manual, ler lá como é que está escrito aquilo e tentar seguir aquele algoritmo para trocar o pneu do carro. Isso é um algoritmo. Agora, claro que, como a figura mostra, para você chegar em algum lugar, há várias alternativas. Você pode seguir diversos caminhos. Alguns deles são mais demorados, alguns são mais rápidos, alguns são mais baratos, alguns são mais caros. Isso tudo tem que ser decidido pela pessoa que vai criar o algoritmo. Só por curiosidade, da onde é que saiu essa palavra, algoritmo? Segundo esse matemático, que o nome dele aparece aí na transparência, Donald Knuth, ele é um especialista, é uma pessoa muito respeitada na área, nesse estudo de criação de algoritmos. Ele sugere que essa palavra teve origem no nome de um matemático persa que viveu no século IX, e o nome dele está escrito em árabe, eu não vou me atrever a falar, mas na palavra do nome dele diz qual é a cidade. A cidade dele era Khwarizm, que daí surgiu
essa palavra. Então, é uma curiosidade para vocês terem uma ideia de onde é que surgiu. Inclusive, a palavra álgebra também é derivada de um livro que esse mesmo matemático escreveu. Então, é uma pessoa que tinha uma importância muito grande na época dele. O que um algoritmo, para ser considerado um algoritmo pronto para o computador, né? Uma receita de bolo, eu já mostrei para vocês que algumas coisas que a gente faz quando escreve uma receita de bolo, por exemplo, não são boas para o computador, porque o computador só recebe instruções precisas. Se você não der uma instrução precisa para ele, ele não tem inteligência para decidir sozinho. Então, para você considerar um algoritmo, ele tem que ter algumas características, né? Que características são essas? Primeira, finitude. Você tem que dar uma receita que permita ao computador terminar depois de um certo número de passos. Se ele ficar indeciso e ficar repetindo alguma coisa 1 milhão, 1 bilhão de vezes até a eternidade, isso não é algoritmo. Isso aí não resolve o problema. Ele entrou no que a gente chama de um loop, né? O computador, algumas pessoas até falam, o computador travou. O computador travou e muitas vezes é porque ele entrou num pedaço de um algoritmo onde ele vai ficar ali a vida inteira e nunca mais vai sair. Na verdade, ele não está parado, ele está executando alguma coisa um número infinito de vezes e nunca vai sair dali. Bom, uma outra coisa que a gente já falou, definição. Cada passo tem que ser precisamente definido. Você não pode deixar dúvidas para o computador. Senão ele fica indeciso e não toma a decisão correta. Um algoritmo precisa ter entradas, quer dizer, quando eu faço uma receita de bolo, eu tenho que ter as entradas. Tem que ter farinha de trigo, tem que ter o gás, tem que ter açúcar, tem que ter tudo. Aquilo são entradas para o meu algoritmo. Agora, em computação, às vezes você não precisa ter nenhuma entrada. O computador gera saídas sem entradas. Isso depois vocês vão entender o que significa isso. Alguns algoritmos, por exemplo, se eu quiser gerar números para a loto, eu não preciso de entradas. Eu quero gerar números, o computador vai gerar saídas, que são os números da loto, mas eu não preciso dizer nenhuma entrada para ele. Ele decide lá quais são os números que ele vai gerar. Saídas. O algoritmo tem que ter saída. Claro, se eu faço um programa no computador que não me dá nenhuma resposta, não me responde nada, para que serve isso? É um autista, né? Ele fica lá pensando e não dá nenhuma resposta. Então, você precisa ter pelo menos uma saída. E senão não é um algoritmo. Por exemplo, quando eu faço uma receita, eu espero pelo menos um pedaço do bolo, né? É uma saída. E efetividade. Essa efetividade aqui é uma palavra que não está muito bem usada, mas quer dizer o seguinte, cada passo daquele que vocês disse para o computador executar, ele teria que ser possível de ser executado por um ser humano num tempo razoável. Eu não posso dar uma instrução para o computador que eu não pudesse executar eu mesmo. Claro que o computador vai executar muito mais rápido do que eu, mas eu não posso dar uma instrução que eu não poderia executar. Vocês vão entender isso muito bem quando vocês estiverem criando algoritmo. Tudo que você ensina ao computador como ele deve fazer é porque você antes fez, só que você fez de uma maneira mais lenta ou menos efetiva, mas tem que ser, quer dizer, não pode ser dada uma instrução para o computador que você não conseguisse executar. Tudo tem que ser sido executado antes por você na sua cabeça, pelo menos. Bom, agora, dificuldades. Para os alunos que estão começando nessa área de computação, a criação de algoritmos é um processo complicado. Por quê? Porque não existe uma regra definida, eu não posso chegar para vocês e dizer, olha, o método para você criar um algoritmo para resolver tal problema é esse. E dali sai um algoritmo. Não é isso. Muito da criação de algoritmo é como quando você resolve um quebra-cabeça. Resolver o quebra-cabeça tem muito de imaginação, tem muito de intuição. Algumas pessoas dizem que criação de algoritmos tem muito de arte, porque não é engenharia, não tem um método. Ninguém pode criar uma receita que cria algoritmos, senão isso já teria sido feito e a gente não precisaria de programadores.
E outra dificuldade é que sempre há mais de uma solução para um determinado problema. Quando você vai resolver um problema em computador, você tem N soluções. Como é que você vai decidir, com que experiência que você tem que ter para poder decidir qual é a melhor solução? E outra coisa que é muito difícil para quem está começando é perceber o que o computador pode ou não pode fazer. Como é uma área nova, não é matemática, não é física, não é química, não é história, onde eu já estudei desde o primário essas matérias e eu sei o que é matemática, sei o que é física, sei como é que eu resolvo um problema nessa área. Em computação, a maioria das pessoas está começando agora. Então eu não sei o que o computador pode fazer. Será que ele pode fazer qualquer coisa? Será que eu posso dar... Que tipo de instrução que eu posso dar? É como se eu não soubesse direito... Eu quero fazer um bolo, mas eu não sei como é que usa o fogão, não sei se eu posso ligar o fogão 4 bocas, se eu tenho que ligar só 2, se eu ligo uma, quantos quilos de farinha eu coloco. Então tem todas essas dificuldades de não saber muito bem onde o chão que você está pisando. Isso vai ser adquirido ao longo do curso, com muito trabalho, com muito exercício e experiência ao longo do trabalho, aí das aulas, né? Bom, como exemplo desse processo de criação de algoritmos que eu fiz uma relação com quebra-cabeça, eu vou propor para vocês um exemplo, depois eu vou pedir para vocês pensarem um pouco sobre esse exemplo e como é que vocês podem resolvê-lo, e depois eu vou apresentar uma solução. Qual é o problema? Nós temos aqui, imagina o seguinte, eu tenho 4 casas e dessas 4 casas, 3 estão ocupadas por rãs. Cada uma delas está numerada, da esquerda para a direita, rã 1, 2 e 3. E eu quero que essas rãs, no final da solução que vocês derem, ou que eu vou apresentar também, elas terminem em ordem contrária, rã 3, 2 e 1, contando da esquerda para a direita. Agora, quais são as regras? É aquele problema. O que eu posso fazer? Quando eu vou criar um algoritmo, eu preciso saber quais são as regras. O que o computador pode fazer? No caso aqui, quais são as regras que eu posso usar para mover essas rãs para chegar naquela posição ali? Cada rã ela só pode pular para a casa da frente ou de trás se a casa estiver vazia. Quer dizer, ela não pode tentar invadir uma casa que já tem uma rã. Agora, ela pode pular uma casa que se tiver uma rã na casa vizinha. Agora, ela pode pular se a casa que ela vai estiver vazia. É como um movimento do jogo de damas. Ela pode pular por cima de uma casa onde tem uma rã, desde que o lugar onde ela vai parar esteja vazio. Agora, esse problema que parece um quebra-cabeça, uma alegoria, na verdade é um problema que dizem os especialistas que é o problema mais executado em computadores, que é o problema de ordenação. Eu tinha as rãs numa certa ordem, 1, 2, 3, e eu quero colocá-las numa ordem contrária, 3, 2, 1. Isso a gente faz toda hora em computação, ordenação dos dados, colocar alunos em ordem, colocar nomes em ordem, colocar ordem de, por exemplo, ordem... Você tem os clientes de um banco, colocar em ordem de número de conta. É problema de ordenação, um dos problemas mais executados durante a vida de um computador. Dizem que o primeiro programa jamais executado por um computador, a primeira vez que ligaram um computador, o primeiro programa que rodou foi um programa de ordenação. Então, esse exemplo simples, que parece uma brincadeira, é um problema importante em computação. Agora, eu gostaria que vocês parassem o vídeo e pensassem, então, numa solução para resolver o problema de colocar as rãs na ordem que eu falei. Então, vocês vão procurar uma folha de papel, sentar e pensar, seguindo essas regras, como é que vocês vão fazer isso. Eu gostaria que vocês parassem o vídeo e fossem fazer isso. Daqui a pouco eu volto, ou vocês voltam, e eu vou mostrar a solução que eu vou apresentar. É uma das soluções possíveis. Vocês vão perceber que existem várias soluções e eu vou apresentar uma das possíveis. Bom, a minha solução começa na posição original. Eu tenho uma casa vazia na esquerda e as 3 rãs, 1, 2 e 3. O primeiro movimento é a rã 2 pulando por cima da rã 1, ocupando a casa mais à esquerda. Vocês veem que a casa onde ela estava está vazia. O próximo passo é você fazer a rã 1 se mover para a casa vazia.
Qual é a minha estratégia aqui? A minha estratégia é o seguinte, eu vou procurar fazer com que a RAM 1 vá para a casa final dela. Então, a RAM 1 está se movendo para a casa final, a casa mais à direita, que é a casa onde ela vai ficar. Vocês veem agora que o que eu vou fazer? A RAM 3 pulou por cima da RAM 1 e a RAM 1 agora está com a casa que ela vai ficar vazia. Então, olha só. A RAM 1 foi para a casa dela. Eu estou seguindo uma estratégia, um algoritmo. Não é aleatório, eu não estou tentando várias soluções. Eu fiz o seguinte, a RAM 1 caminhou para a casa dela. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer com que a RAM 2 vá para a casa vazia dela. Você vê que, por coincidência, quando a RAM 1 se moveu, a casa do lado ficou vazia, então a RAM 2 pode se mover. E aí, você vê que agora nós temos a RAM 3, 2 e 1 na configuração final. Esse algoritmo vocês podem, inclusive, depois da aula, repetirem aumentando o número de RAMs, quer dizer, vocês em vez de fazerem com 3 RAMs, façam com 4, porque aqui ficou muito rápido, mas vocês vão perceber que seguindo essa estratégia, vocês vão poder resolver esse problema por qualquer número de RAMs. E não é um processo aleatório, é um processo que vocês podem repetir e vocês podem descrever isso em um algoritmo. Bom, vamos passar então, uma vez resolvido esse problema das RAMs, já que elas estão nas casas delas, vamos continuar. Agora, essa maneira que vocês escreveram a solução e que eu apresentei, é uma das maneiras. Nós fizemos aqui uma descrição do algoritmo numa linguagem natural. Agora, existem outras maneiras. Quais são as maneiras de se representar algoritmos? 3 maneiras. A primeira é a linguagem natural. Você expressa diretamente como você fala. Isso é a receita de bolo. Uma receita de bolo, você escreve a receita sem se preocupar com regras. Você, claro, que tem que seguir as regras da língua que você está escrevendo. Mas essa é uma maneira. Uma maneira um pouco mais especializada, que é usada em computação, é a representação por que a gente chama de fluxogramas. O que são fluxogramas? São representações usando símbolos gráficos, círculos, quadrados, setas, para indicar como é que você deve resolver o problema. E uma última maneira, que é muito empregada, é chamada pseudolinguagem. O que quer dizer isso? Existe a linguagem que a gente fala, que é a linguagem natural. E existe a linguagem que o computador entende, que é uma linguagem de programação, uma linguagem mais direcionada ao computador. Para descrever o algoritmo, para a gente poder pensar e descrever isso de uma maneira um pouco mais livre, mas sem cair na linguagem natural, que é uma linguagem livre demais, o pessoal inventou uma linguagem que é intermediária entre a linguagem natural e a linguagem do computador. Com isso, você segue algumas regras, e você consegue descrever os algoritmos de uma maneira mais fácil, mais perto do que você costuma falar normalmente, quando você descreveria usando uma receita de bolo. Agora, o que nós vamos fazer no restante da aula é mostrar para vocês como é que são essas maneiras, o que significa isso. Então, na próxima transparência, aqui tem um algoritmo, ou uma receita, ou o que você quiser chamar, descrito em linguagem natural. Um professor escreveu para um aluno repetir 10 vezes cada um dos 4 passos abaixo. Levantar e abaixar o braço direito, levantar e abaixar o braço esquerdo, levantar e abaixar a perna direita, levantar e abaixar a perna esquerda. Então, isso é um algoritmo para o aluno executar um exercício. É claro, é fácil de entender. Se tiver dúvida, até ele pode tirar com o professor, mas está escrito numa linguagem natural. Mas é um algoritmo, diz para a pessoa repetir 10 vezes um problema, diz o que tem que fazer em cada passo dessas 10 vezes, e aí a pessoa segue esse algoritmo. Esse é um exemplo de algoritmo descrito em linguagem natural. Bom, avançando um pouco mais para uma representação mais técnica, mais perto do computador, o pessoal achou que linguagem natural não era uma representação assim muito boa para o computador, já que o computador exige coisas precisas. Eles bolaram essa representação por fluxogramas. Nessa representação, nós vamos usar símbolos geométricos. Cada tipo de operação que o computador pode fazer vai ser representado por um símbolo diferente. Isso daí tem uma certa vantagem, ela permite você acompanhar visualmente qual é o fluxo
das instruções. Como é que você vai resolver o problema, quais são os passos que você tem que tomar, quando você tem que tomar decisões, vou por um caminho, vou por outro. Agora, tem uma desvantagem que isso aí fica muito distante de uma linguagem de programação, que não é uma linguagem gráfica. Programação a gente escreve como se estivesse escrevendo uma redação, é um texto. Então aqui tem alguns símbolos que são usados, né, durante uma representação por fluxograma. O primeiro símbolo, ali no topo da transparência, ele indica o início e o fim de um algoritmo. Aquilo ali para você dizer, olha, começa aqui e termina aqui. Então você sabe onde começa e onde termina todo o teu processamento. Tem um retângulo que é usado para processo, quando você quer fazer contas, quando você quer fazer atribuição de valores. Isso aí, você tem que usar esse símbolo. Eu vou mostrar já como é que se usa isso. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão durante o algoritmo, se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, ou se eu tenho que somar, ou se eu tenho que subtrair, ou se eu tenho que subir, ou se eu tenho que descer, decisão. Toda vez que tiver que tomar uma decisão, o símbolo é esse terceiro símbolo, que é esse losango aí. Bom, o próximo símbolo é entrada de dados. Claro que algoritmos de computação, de computadores, normalmente eles usam dados para processar, você usa contas, números. Então isso aí indica que você, nessa hora, você vai pedir um dado para o computador poder processar. O último símbolo na transparência, mais embaixo, é para indicar disco, quer dizer, ali é onde você vai guardar resultados. Toda vez que você tiver esse símbolo, significa o seguinte, olha, nessa hora eu quero gravar um arquivo, por exemplo, acabei de escrever alguma coisa, eu quero gravar no disquete, eu quero gravar no disco. Mas não são só esses símbolos, olha só, nessa próxima transparência nós temos mais alguns. O primeiro símbolo do topo é usado para representar que eu vou imprimir alguns valores, ou seja numa impressora, ou seja eu vou apresentar no vídeo, na tela do computador, para indicar que eu vou apresentar algum resultado. Esse círculo, que é o segundo símbolo, de cima para baixo, ele é para indicar o seguinte, é um conector. Às vezes você está escrevendo uma receita ou um algoritmo e você tem que quebrar o desenho e continuar ele em outro lugar. Esse círculo é para dizer que você está conectando um lugar ao outro. Isso vai ficar claro em exemplo. Agora, o outro símbolo também é um conector, só que é para indicar que você está se conectando com alguma coisa que está acontecendo em outra página, e não na mesma página que você está. Às vezes você vai escrever uma receita, precisa de mais de uma página para escrever a receita, concorda? Então, nesse caso, se o algoritmo se espalhar por várias páginas, esses conectores indicam que você tem que procurar uma outra página para isso. O símbolo ali depois é para teclado, você vai entrar com dados, mas de uma maneira manual, você tem que digitar alguma coisa. E aquela seta é para você ligar esses símbolos, para você indicar qual o caminho você tem que seguir, de um símbolo para outro. Vamos mostrar aqui um exemplo, na próxima transparência, de um algoritmo. O que eu faço num dia de sol? Então, um exemplo aqui, não para não ser uma coisa muito pesada, não ser de computação, a gente fez um algoritmo aqui, simplificado, claro, para poder caber até na transparência, do que eu teria que fazer num dia de sol. Começo, início, aquele símbolo do início, depois eu tenho um processamento, uma instrução, alguma coisa que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer primeiro? Acordar. Acordo. Aí tem as setas indicando o caminho que eu tenho que seguir. Você vê que as setas estão indicando o caminho que eu tenho que seguir. Depois eu tomo café e aí eu tenho que tomar uma decisão, fazer uma decisão. Está sol? Pode ter duas opções quando eu decido se tem sol, ou não ou sim. E aí, como na transparência vocês podem ver, acabou, eu usei conectores para indicar para onde é que eu tenho que ir. Se é não, eu tenho que procurar um círculo com 2. E se é sim, eu tenho que procurar o círculo com 1. E daí, por exemplo, sol, não. Então, eu não vou à praia, eu vou ler jornal. É o círculo que começa com 2. Se tem sol, então eu procuro o círculo com 1, eu vou à praia. Depois esse processamento se junta, porque depois que eu voltei da praia, eu acabei de ler o jornal, eu continuo até chegar ao final do algoritmo. Então eu estou aqui
mostrando para uma pessoa o que ela tem que fazer durante um dia de sol usando símbolos de fluxograma. Aí vocês veem início, vê fim, vê decisão, conectores. Essa é uma maneira que foi muito usada, hoje em dia ela é menos usada para descrever algoritmos, mas ela foi muito usada durante muito tempo na computação. Hoje em dia ela é menos comum, mas ainda é muito útil quando você quer mostrar graficamente o que é o seu algoritmo. Bom, e o último método de representação de algoritmos é o que a gente mais vai usar no nosso curso. A partir de agora a gente vai usar muito isso, né? Algumas vezes vocês vão ver fluxogramas também, mas é a pseudolinguagem. Na pseudolinguagem, o que a gente vai fazer é uma coisa bem parecida com a linguagem natural. Vocês vão ver que nós vamos usar palavras em português, vamos usar várias coisas que são parecidas com o que a gente escreveria normalmente, uma instrução ou uma receita, mas não é linguagem natural. Tem regras que têm que ser seguidas, tem algumas normas gramaticais, vamos chamar assim de uma gramática, né? Simplificada. Você não pode usar qualquer coisa, você tem os limites e a gente vai mostrar quais são esses limites ao longo do curso, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui um algoritmo para calcular a área de uma mesa retangular usando uma pseudolinguagem. Vocês veem, as palavras que estão em negrito, as palavras que estão reforçadas, elas são palavras da pseudolinguagem, elas são palavras que a gente chama de palavras-chave. Você não pode escrever começo. A nossa regra gramatical, eu tenho que escrever início. Eu não posso escrever, por exemplo, procurar qual é o comprimento. Eu tenho que escrever ler o comprimento. Tem umas regras que a gente vai seguir. Então aí tem um algoritmo. Para calcular a área de uma mesa, eu leio o comprimento, depois leio a largura. Significa que eu estou executando isso num computador. Então o computador vai ter que receber de alguém, ou do teclado, ou de um disquete, ou de onde for, o comprimento da mesa, vai ter que receber a largura da mesa. O próximo passo é ele calcular a área. Como é que ele calcula a área? Multiplicando o comprimento vezes a largura. E por último, o computador vai receber uma instrução para imprimir o resultado. Imprimir a área igual a aquela conta que ele fez. A área é igual a área. Por que está assim escrito área igual a área? Porque nessa palavra área, a última palavra desse imprimir, é como se ali tivesse guardado o resultado da conta, do comprimento vezes a largura. Cada palavra dessa, comprimento, largura, área, ela está na memória do computador guardando um valor. Então, lá na memória do computador, tem um lugar lá que é o comprimento, tem um lugar lá que é a largura e tem um lugar lá que é a área. Esses lugares têm lá dentro números. Mas vocês podem lembrar da aula anterior que eu falei que memória eram números, como eram endereços de casa. Quando a gente escreve algoritmo, ficava muito difícil você começar a ler do número 1000, ler do número 1002. As pessoas entendem melhor se eu escrever, em vez de escrever um número, escrever um nome. Então é mais fácil eu escrever, para calcular a área, multiplicar o comprimento vezes a largura, do que eu falar, multiplique o que está no endereço 1000 da memória com o que está no endereço 2000 da memória. É mais fácil eu entender se eu der um nome, um apelido, e é isso que está aí. Esse é um exemplo simples, mas que ilustra várias coisas do que é você escrever um algoritmo em pseudolinguagem. Aqui, por exemplo, tem um outro exemplo, só que eu quis colocar agora aqui o que seria uma tomada de decisão quando eu escrevo um algoritmo. Que palavras que eu tenho que usar, como é que eu tenho que escrever isso. Então aqui eu coloquei, por exemplo, um algoritmo para você calcular o preço da passagem de um ônibus, supondo que a pessoa é grátis ou não é grátis. Então, o algoritmo começa, como todo algoritmo, com a palavra início. Então, você lê a idade da pessoa, quer dizer, o computador tem que descobrir qual é a idade da pessoa. Depois, ele tem que descobrir qual é o preço. Eu não fixei o preço, porque no Brasil o preço muda toda hora, então o computador tem que saber qual é o preço lendo do teclado. Alguém vai dizer para ele, ó, a idade da pessoa é tal e o preço é tal.
Aí o computador vai tomar uma decisão. Ele pergunta, se a idade for menor do que 65, então o preço da passagem é preço. Então ele vai imprimir que o preço é o que você deu para ele. R$1, R$1,20, o preço que for da passagem. Se não for, quer dizer, se a idade não for menor do que 65, significa que a pessoa tem passe livre. Então ele vai imprimir grátis, não tem preço. Esse exemplo simples é para mostrar para vocês, vocês podem ler, como é que você teria que escrever uma tomada de decisão. O computador sozinho decidindo qual é o preço da passagem, baseado em informações que você deu para ele pelo teclado, ou pelo disquete, ou alguma maneira. Agora vocês veem que tem algumas regras. Tem a palavra se, tem a palavra se não. Lá no final tem alguma coisa escrita assim, fim de ser. Depois, mais para frente, vocês vão entender por quê. Parece estranho ter que escrever isso, mas na nossa gramática, eu não falei para vocês em ponto, ponto e vírgula, não tem ponto de exclamação. Então, essas palavras servem para o computador saber onde é que terminam as frases. Esse fim de ser é para indicar o seguinte, o computador aqui termina a frase que indica que decisão você tem que tomar. E o último comando é o fim, que praticamente não faz nada, é só para indicar que você acabou o algoritmo. Então aqui é mais um exemplo mostrando uma outra característica de um algoritmo, uma tomada de decisão. Bom, uma vez que a gente apresentou o que são algoritmos, as maneiras que eles são representados, as três maneiras, que são a linguagem natural, o fluxograma e a pseudolinguagem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre técnicas de construção de algoritmos. Que coisas que a gente costuma usar para facilitar ou para diminuir os programas, para fazer programas mais compactos, mais rápidos, mais simples, aproveitar trabalhos de outros, dividir trabalho. Então nós vamos usar aqui algumas receitas, algumas alegorias para falar sobre as técnicas que a gente usa em programação. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar para vocês é da maneira mais simples possível, a técnica mais usada é que você divide, que o pessoal costuma resumir nessa frase, dividir para conquistar. O que significa isso? Você divide o problema em tarefas as mais simples possíveis e você tenta resolver cada pedaço desse isoladamente. São tarefas simples, você resolvendo cada uma delas, no final você resolveu o problema como um todo. Então você pode se concentrar num pedaço pequeno de um problema grande, tentar resolver aquele pedaço pequeno, claro que sem perder o todo, mas no final, se você resolveu cada pedaço pequeno, no final você tem a solução do problema todo. Aqui eu coloquei um exemplo que é a receita de como eu criaria um filé de peixe com molho branco. Não precisa ficar preocupado porque não tem a receita completa, então ninguém vai ter que cozinhar isso aqui. Mas, como exemplo, eu dividi o preparo de um filé de peixe em 3 etapas. Preparo dos peixes, o preparo do molho branco e depois a tarefa final, que é juntar os dois. Qual foi o objetivo de escrever a receita dessa maneira? Separando as tarefas em preparo dos peixes, preparo do molho branco e juntando os dois. Aqui eu posso dividir uma tarefa com alguém e enquanto eu preparo os peixes, outra pessoa pode preparar o molho branco. No final a gente junta. Então, se eu estou em casa, isso talvez não seja importante, mas num restaurante, quer dizer, quando você tem produção, quando você precisa produzir rápido, dividir as tarefas pode significar que você prepara a receita na metade do tempo, ou muito mais rápido. Com isso, você agrada mais os seus clientes. Então, essa é a primeira técnica, que se usa muito em computação. Na verdade, não é só em computação, a gente pode aplicar isso em várias áreas, né? É você dividir o problema e tentar resolver cada etapa do problema de maneira simples e mais fácil. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é reaproveitar. Por exemplo, há pessoas construindo algoritmos e fazendo programas há pelo menos 50 anos. Será que cada vez que eu vou resolver um problema, eu tenho que criar do zero? Será que eu preciso começar tudo do zero, resolver o problema sozinho? Não. Veja só, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma outra receita de alface com molho branco.
eu coloquei, como é que eu preparo alface com molho branco? Preparo o alface, mesma coisa, divido o problema. Preparo o alface, preparo o molho branco e depois junto os dois. Se eu tivesse fazendo essa receita, né, criando um livro de receitas, você percebe que se eu tivesse 10 receitas com molho branco, eu teria que escrever 10 vezes, em 10 páginas diferentes, como é que se prepara molho branco. Não seria mais fácil se eu tivesse num lugar só a receita de preparação do molho branco e aqui na minha receita eu apenas dissesse o seguinte, olha só, eu vou mudar a transparência e vocês vão ver que eu estou querendo dizer o seguinte, considere então que eu coloquei na página 25 do livro como é que você prepara o molho branco. Então, as duas receitas, a do filé de peixe e a receita do alface, simplesmente poderiam fazer o seguinte, olha, quando você for preparar o molho branco, vá para a página 25, lá está escrito como é que você prepara o molho branco. O que aconteceu? O meu livro ficou menor, eu não preciso ficar repetindo essas informações em todas as páginas, e se amanhã, olha só, uma coisa importante, se amanhã eu descobrir que se eu colocar uma pitada de alho no molho branco, a receita fica melhor, eu, em vez de ter que trocar em 10 receitas, basta eu trocar na página 25 e dizer o seguinte, olha, a receita do molho branco agora tem que colocar uma pitada de alho. Cada receita daquelas que usa o molho branco vai usar essa nova receita, sem eu ter que procurar 10, 15 páginas diferentes para mudar a receita. Então, olha só como é que ela ficou, olhando a transparência agora. Uma solução mais radical para melhorar a criação de algoritmos é você reaproveitar o trabalho de outros. Há pessoas criando algoritmos desde a década de 50, então uma solução natural é você aproveitar o que outros fizeram. No nosso caso da receita, vamos assumir que existe no supermercado um molho branco que é talvez até melhor do que o nosso. Então, na receita, em vez de usar o meu molho branco, eu vou aproveitar o molho branco feito no supermercado. Eu faço a minha parte, que é fazer o peixe ou fazer o alface, depende da receita que eu estiver fazendo, e aí eu uso o enlatado do molho branco. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo salvar tempo, porque eu estou usando o trabalho de outro, estou usando provavelmente um molho que já foi testado, que já se sabe que funciona. Então, eu estou correndo menos riscos na minha receita e, com isso, eu consigo resolver o meu problema de uma maneira mais rápida e mais eficiente, porque eu consigo uma solução de problema sem erros. Com isso, a gente termina essa aula e agora eu gostaria que vocês olhassem no material. Nesse material, há diversos problemas propostos de algoritmos para serem resolvidos. A ideia é que vocês usem essas representações que a gente aprendeu durante a aula, linguagem, pseudolinguagem e fluxogramas para resolver esses problemas. As dúvidas vocês podem tirar com os monitores. Muito obrigado.